Geografia agrária, produção agrícola brasileira. Vamos dar uma olhadinha em alguns tópicos que merecem ser lembrados para você vestibulando. E quando eu falo em produção agrícola, tanto no Brasil quanto no mundo, eu sempre me lembro dos modelos de produção agrícola, que são dois modelos muito importantes e que a gente precisa de falar sobre ambos aqui. Tradicionalmente se deixa um de lado, né? As pessoas não falam tanto dele na mídia ou mesmo em aula, mas a gente precisa de tratar os dois modelos com muita importância. O primeiro modelo é um modelo familiar, é a chamada produção familiar ou camponesa. Professor, quem é o camponês? Camponês é aquele proprietário, geralmente de pequenas propriedades, que utiliza principalmente mão de obra familiar. E além disso, ele trabalha diretamente na terra. Pode, claro, contratar pessoas, pode contratar trabalhadores temporários, mas tradicionalmente é ele que faz o trabalho diretamente em sua terra, utilizando-se do auxílio dos seus familiares. A agricultura familiar, ela está muito vinculada às pequenas propriedades, é quase um sinônimo, né? Eu diria que a principal característica da agricultura ou pecuária familiar é a pequena propriedade. Além disso, a agricultura familiar está muito ligada à policultura, ou seja, à produção de vários gêneros agrícolas. E por quê? Por vários motivos econômicos e ambientais. Se o produtor ele produz vários gêneros, então ele não fica muito ligado às variações de mercado. Se um produto despenca em relação ao preço, esse pequeno produtor não tem tanto prejuízo, porque ele produz vários outros produtos que podem, de certa forma, equilibrar esses custos. Segundo, esse pequeno produtor ele pode fazer a produção conjugada. Ele pode produzir um gênero que auxilia a produção do outro. Por exemplo, ele pode plantar milho e criar animais, porque o milho serve de alimento para os animais e os animais fornecem esterco para a produção do próprio milho. Terceiro, ele produz vários gêneros porque tradicionalmente ele vende para os seus vizinhos. E quanto mais gêneros ele possui, mais ele pode inserir seus produtos, inclusive em venda direta para os seus vizinhos. Eu digo vizinhos, as cidades próximas. Além disso, a policultura diminui o desgaste dos solos e ainda diminui a possibilidade de alastramento de pragas. Então a policultura tem uma série de vantagens. Você, aluno, tem a tradição de achar que policultura tem a ver com subsistência. E eu digo que subsistência no Brasil hoje é a exceção. Os pequenos produtores, em sua maioria, não produzem somente para se alimentar. A maioria deles produz e se insere no mercado, vende seus produtos, ok? Além disso, a produção familiar está muito vinculada aos mercados locais, como eu disse a vocês, os vizinhos. Muitas vezes a gente vê mapas que mostram produções agrícolas brasileiras de determinados produtos muito ligadas às regiões de consumo e tradicionalmente são produtos vinculados à agricultura familiar. Ou seja, o agricultor familiar ele não tem a capacidade de transportar o produto dele a longas distâncias. Por isso ele tradicionalmente produz para os seus vizinhos. Produção familiar tem que ser valorizada, tem vários dados que mostram a importância dessa produção familiar para nós brasileiros. Primeiro dado, 77% das propriedades rurais brasileiras se encaixam na categoria de agricultura familiar. A cada 4 propriedades brasileiras, 3 são familiares. E em termos de área, ocupam pouca área, porque você lembra, né? Pequena propriedade geralmente ocupa pouca área no Brasil. 23% da área das propriedades rurais brasileiras são de agricultura familiar. Isso dá quase 81 milhões de hectares. 67% da mão de obra empregada no meio rural brasileiro está nas pequenas propriedades. Então, a cada 3 trabalhadores do meio rural, 2 estão trabalhando em propriedades familiares. Existe uma renda gerada por isso, né? Existe um volume, existe um PIB gerado pelas propriedades familiares. E a gente observa aqui que são 107 bilhões. Isso são dados de 2017, ok?
23% do PIB agrícola brasileiro vem desses caras. E aquilo que eu acho que é mais interessante para a gente observar é no meio rural brasileiro, né, existe uma diferença muito grande entre as regiões brasileiras e existem duas regiões brasileiras onde a agricultura familiar tem mais peso, que são as regiões sul e norte. 40% do valor de produção agrícola do sul e 40% mais ou menos do norte vem da agricultura familiar. Se você reparar bem nesse gráfico, o Nordeste também tem um peso muito grande da agricultura familiar, dá um pouco mais aí de 35%. Já a região Centro-Oeste, pelo gráfico, a cor mais escura mostra que praticamente toda a produção agrícola do Centro-Oeste, em termos de valor, é não familiar. Então, o Sul, o Norte e o Nordeste têm um certo peso da chamada agricultura familiar, ok? Mas existe um segundo modelo, que é o modelo que eu costumo chamar de capitalista, porque tem muito investimento de capital. O principal fator produtivo envolvido aqui é o capital. Mas alguns chamam de patronal e também tem gente que chama de empresarial. Principal característica desse modelo: as grandes propriedades. O capitalista ele tem mais poder de investimento, então ele tem propriedades que tendem a ser maiores. O capitalista também, ele não trabalha diretamente a terra, ele contrata trabalhadores. Então o trabalho assalariado, ele é muito mais pungente aqui do que no modelo familiar, certo? Existe uma tendência forte à monocultura. O capitalista ele tende a investir num produto, um produto que dá um retorno financeiro interessante, e ele acaba não investindo em outros produtos. Isso geralmente é muito ruim do ponto de vista ambiental. Quando eu falo em produção capitalista, eu me lembro de alguns produtos que estão muito vinculados a essa ideia da monocultura, né? Soja, você está vendo ali que é o principal produto brasileiro em valor. Nesse gráfico aqui é impressionante o peso que a soja tem no Brasil, com essa cor verde clara. A cana-de-açúcar, que também é muito marcada pela monocultura, e são grandes propriedades tradicionalmente, né? São grandes investidores que produzem cana. O milho, que também está muito vinculado à propriedade capitalista. E o café, que, embora também seja produzido por familiares, também tem um peso dos capitalistas. O café eu diria que é meio a meio, né? Uma boa parte da produção brasileira de café é familiar, a outra parte é não familiar. Tá certo? Então, aqui você está vendo num gráfico, lá do Censo Agropecuário de 2017, os 4 principais produtos agrícolas brasileiros. E os 4 têm muito peso da produção capitalista. Tá bom? Pessoal, para a gente fechar aqui, a última característica que eu chamo a atenção na produção capitalista ou empresarial, ou patronal, não sei qual é o termo que você prefere, é que tradicionalmente ela se volta a mercados consumidores maiores, mais extensos. O produtor, ele acaba produzindo para o Brasil inteiro, ou para o mundo inteiro. Então ele pode concentrar a produção numa determinada região brasileira, o Centro-Oeste tem um peso muito grande nisso, né? E ele dali pode exportar para o resto do mundo. Ele não precisa de estar necessariamente ao lado dos mercados consumidores. Bom, são vários os produtos brasileiros que têm uma ligação muito forte com essa produção. Como eu disse a vocês agora há pouco, naquele gráfico, a soja, a cana, o milho e o café, que são os 4 principais produtos brasileiros em valor, têm ligação com a produção capitalista. Mas existem outros produtos que eu sempre cito, que também são produtos onde o predomínio da sua produção se dá em grandes propriedades. É o arroz, é o trigo e a laranja, celulose, algodão e a pecuária bovina de corte. Eu posso até tentar regionalizar mais ou menos isso, né? Quais são as áreas, quais são as regiões brasileiras que mais se destacam em determinados produtos agrícolas. Quando eu olho para o Sudeste, eu vejo uma produção muito intensa de café. E não é mais o estado de São Paulo o principal produtor de café do Brasil. É Minas Gerais e Espírito Santo. O terceiro colocado em produção é Rondônia. Mas São Paulo tem sua tradição no café, ainda produz um pouco de café, mas Minas Gerais e Espírito Santo hoje são os grandes produtores.
Você também tem laranja e cana sendo produzida em grande quantidade em São Paulo. Tradicionalmente, grandes propriedades, monoculturas. Quando eu olho para o sul do Brasil, eu vejo 3 produtos que chamam demais atenção nessas grandes propriedades. A soja aqui no Brasil começou a ser produzida na região sul, né, no Rio Grande do Sul. E além disso, o arroz, que é tradicionalíssimo do sul do Rio Grande do Sul, e do sul do Rio Grande do Sul é vendido para o Brasil inteiro, né? Os brasileiros consomem muito arroz. E o trigo, que aparece no Paraná e no Rio Grande do Sul e que também são, de certa forma, distribuídos para o resto do Brasil. Quando eu olho para o Centro-Oeste, me chama a atenção 3 produtos. 3 produtos que demandam muita terra, que demandam muita água e demandam muitos insumos agrícolas. Fertilizante agrotóxico. A soja, o milho e o algodão. E no restante do Brasil, incluindo essas regiões também, né? São coisas que, entre aspas, tomaram todas as regiões brasileiras, vamos dizer assim, né? A pecuária bovina de corte, o Brasil é o país do boi, né? Praticamente, posso falar isso. E a celulose. Coloquei ali silvicultura, o que é isso? Plantio de árvores com finalidade comercial. E dessas árvores, geralmente o eucalipto, se retira a celulose. Vários estados brasileiros produzindo celulose. Hoje o Brasil se tornou o maior exportador mundial de celulose. A gente critica bastante a produção de milho, de soja, de algodão, mas critica mais ainda de celulose. Alguns dizem que a produção de eucalipto ela demanda demais do solo e ela acaba sendo muito danosa à biodiversidade do ambiente. Alguns, inclusive, utilizam o termo deserto verde para áreas onde você tem a produção de eucalipto. Tá bom? Ô professor, mas e a produção familiar? Vamos colocar alguns produtos que têm peso na produção familiar brasileira. Mandioca, milho, feijão. Sim, tem muito milho no Brasil também sendo produzido em pequenas propriedades. Leite, ovos, frutas, hortaliças. Olhando esses 4 produtos, você já começa a entender qual que é a importância da produção familiar no seu cotidiano. Quando você vai numa feira, dessas feiras que se organizam nas ruas, nos ambientes abertos, muito do que está na feira vem de pequeno produtor. E mesmo quando você vai no supermercado, naquela parte de laticínios, aquela parte de hortaliças, muito também vem de pequenas propriedades. E vou colocar mais 3 coisas aqui que estão muito ligadas à produção agrícola familiar. Fumo, frango e suínos. Esses 3 produtos, eles têm um peso muito grande na chamada agroindústria brasileira, que é a indústria que beneficia produto agrícola, né? Você sabe que fumo, frango e suíno acaba virando produto industrializado. E quando tem uma relação muito forte com a indústria, eu posso dizer que esse produto agrícola ele faz parte de uma grande cadeia chamada agronegócio. O agronegócio é algo que vem se expandindo, vem ganhando força. Você já deve estar cansado de ver aquelas propagandas da Globo sobre o agro é pop. E realmente o negócio está se expandindo, né? E está ganhando peso no Brasil. O agronegócio ele engloba tanto a produção capitalista quanto a familiar. Professor, mas uma vez me falaram que agronegócio é igual à produção capitalista. Não é. Agronegócio é uma cadeia produtiva que envolve principalmente a produção capitalista, mas também pode envolver a familiar. Professor, o que é agronegócio então? Está aqui uma definição bem rápida, bem simples do que significa o termo agronegócio. É uma cadeia produtiva que envolve a produção agrícola e a indústria. Quanto mais a indústria se envolve na produção agrícola, fornecendo insumos, fertilizante, agrotóxico, ou industrializando o produto agrícola, produzindo embutidos de frango, de porco, produzindo óleo de soja, mais aquela produção está envolvida com o chamado agronegócio. Ok? Então, gente, era isso. Eu posso dizer que o próprio resumo é essa tela, né? Até a próxima.